Cumprimento você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: admitamos esse flagelo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, eu vou ler versículos 8, 9 e 10, diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Hoje é 30 de setembro de 2022. Grandioso Deus, perfeito Criador, amoroso Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, Senhor. Resolve as causas de todos. Tu podes fazer isso. Também a minha família, a família dos nossos ouvintes e a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo: admitamos esse flagelo. O que é flagelo? Flagelo é um substantivo e significa muitas coisas, viu? Mas no sentido figurado, flagelo é o mesmo que sofrimento, castigo, tortura, uma pena. E tudo isto, gente, teologicamente falando, é o que o pecado faz e traz consigo. Eu gosto muito, sabe, desse estudo da hamartiologia, que é exatamente a doutrina do pecado, porque toda a humanidade está inserida nele, né? No pecado. Infelizmente, por causa de Adão, todos nós fomos sentenciados a essa pena do pecado, né? Mas graças a Deus, gente, que Jesus veio a este mundo, se encarnou, o Filho de Deus virou homem e morreu por nós, derramou o seu sangue, a última gota de sangue, para nos garantir libertação espiritual, para nos garantir perdão diante de Deus, salvação e vida eterna. Papai do céu, te agradeço por o Senhor ter enviado teu Filho por mim e por toda a humanidade. João aqui, o apóstolo, ele fala sobre a confissão de pecados e o perdão. E ele já inicia dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Esse versículo aqui se encaixa com muitos crentes que eu conheço, sabe? Que são super crentes, super, hiper santos, que não pecam, é capaz de querer se igualar a Jesus, né? Mas aqui João está falando a maior verdade, por isso que eu dei o título: admitamos, né, esse flagelo, esse fracasso que nós temos, que é de pecar. Porque é bíblico isso aqui. Se dissermos que não temos pecado, a gente está simplesmente enganando a nós mesmos, porque a gente peca e não há verdade em nós. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O maior desejo de Jesus é perdoar os nossos pecados, é nos purificar de toda a injustiça, todo o mal, arrancar de nós toda a sujeira, toda a lama do pecado, toda a podridão, toda a carniça que o pecado deixa no homem. O desejo de Jesus é esse, mas precisamos confessar. A iniciativa é nossa, porque Ele nos deu
livre arbítrio, livre escolha. E para concluir, versículo 10 diz assim, ó, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Fazemo-lo mentiroso. Fiquei aqui imaginando aqui esse termo, fazemo-lo. A gente está fazendo Jesus de mentiroso, se disser que não pecamos, ou a gente está fazendo, usando assim, o termo, né? Eu não peco. Então nós estamos usando o termo como se fosse uma mentira. Bom, fica a seu critério. Mas seja lá qual for, é muito forte. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra, a palavra de Jesus, a palavra de Deus não está em nós. Ora, se a palavra de Deus não está em nós, bom, estamos perdidos. Porque Jesus é a palavra, Ele próprio é a palavra. Então, quando a gente não tem essa palavra em nós, é a mesma coisa de não ter Jesus conosco, não é? E é um perigo andar sem Jesus, porque estaremos sempre vulneráveis assim. Eu fiquei prestando atenção no versículo 8 e 10, tem uma correlação, né, entre ambos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. O 10 diz, se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. É muito forte. Então, quero concluir dizendo para você, para a senhora, para o senhor, admita, se é para mim em primeiro lugar, já sei, admita esse flagelo. Não vamos ficar aqui, né, batendo palmas e fazendo apologia ao erro, ao pecado, não. Estou dizendo que você, a senhora, o senhor e eu pecamos todos os dias. Mas a gente tem a opção de confessar. Quando esse coraçãozinho seu, o meu, estiver batendo, e o nosso cérebro estiver recebendo oxigênio, dá tempo de confessar os nossos pecados. E diz o texto que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.